Olá, nono ano, good morning! Como você está nessa manhã de quarta-feira? E eu venho para apresentar para vocês as aulas de toda quarta-feira, que, como sempre, são duas aulas de história, duas aulas de inglês, uma aula de redação e uma aula de biologia. E dando sequência nesse vídeo, você assistirá às aulas dessa mesma ordem. A primeira aula de história com a Miss Aires, a segunda aula de inglês com o Mr. Steffley, a terceira aula de redação com a Miss Cristiane e a quarta aula de biologia com a Miss Val. No mais, eu gostaria de desejar a você uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Fique com Deus. Oi galera, nono ano, estamos aí, né? Vamos continuar os nossos estudos pelo canal, por esses vídeos, vai dar certo, depois a gente se vê e aí a gente vai matar essa saudade que a gente tá sentindo. Então, continuando, né? Capítulo 5, módulo 2, vamos lá? O mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, as duas guerras mundiais, elas são separadas por duas
Tudo bem, galera do nono ano? Então, para a gente finalizar o conteúdo dessa semana, certinho, eu trouxe para vocês o conteúdo de Passive Voice. É um conteúdo super facinho, a gente vai entender como é que funciona ele, a partir das características, de alguns exemplos, e também vai ter uma atividade no Google Classroom relacionada a esse tema. Então, prestem bastante atenção, que é super tranquilinho, vocês vão tirar de letra a atividade. Vamos prestar atenção, então, nas características principais, que são Focus on the action, not the actor. Então, sempre o foco da minha frase no Passive Voice é na action, na ação, na coisa que foi feita, e não no actor, não no ator, quem fez a ação. Is so much used in speaking and writing. É muito utilizado tanto na fala quanto na escrita na língua inglesa. Certinho? Muito utilizado no dia a dia. Então, vamos prestar atenção em alguns exemplos aqui. Eu trouxe para vocês um exemplo de Active Voice, primeiro para a gente entender o que vai diferenciar, o que vai mudar do Active para o Passive. Daniel developed an app. Daniel desenvolveu um aplicativo. Então, o foco da minha frase é o que o Daniel desenvolveu, certinho? Não importa o que ele desenvolveu, o importante é que o Daniel tá ali. Então, essa é uma característica da Active Voice. Vamos prestar atenção, então, agora no Passive Voice, no exemplo de voz passiva. Facebook was developed in 2009. Facebook foi desenvolvido em 2009. Ok, então o que me importou aqui foi que o Facebook foi desenvolvido e não quem desenvolveu. Então, lembra que o foco do Passive Voice está na coisa que foi feita. Passive Voice de novo aqui, mais um exemplo. The castle was destroyed by Germans. O castelo foi destruído pelos alemães. Então, o que importa para mim na frase é que the castle was destroyed. O castelo foi destruído. Por quem? Não me importa. Aqui ele ainda disse, pelos alemães. Mas isso para mim não importa, está jogado para segundo plano. Ok? Então, essas são as características. Para a gente criar, para a gente montar uma frase no Passive Voice, eu tenho que avaliar que eu estou utilizando, na verdade, verbos não somente no passado, mas no passado do particípio. Aqui, por um acaso, eu utilizei dois que são verbos regulares, ou seja, que terminam em ED, e no passado do particípio eles também vão continuar iguais, ok? ED. E o que vai mudar? Os meus irregulares. Por exemplo, se eu tenho o verbo do no presente, o passado de do, passado simples, não é did? Como é que vai ser o passado do particípio? Done. Então, tenho três modificações. Presente, passado simples, passado do particípio. Então, eu tenho fazer, fiz e feito. Vai ter uma lista na atividade de vocês com vários verbos no passado do particípio. Na verdade, são, creio eu, que a maioria dos irregulares, porque os regulares é só pegar o mesmo verbo, é o mesmo do passado simples e do particípio, porque terminam em ED, então mantém o mesmo verbo, só vai modificar os verbos irregulares, ok? Então lá vai estar uma lista para vocês, para ajudar vocês nesse conteúdo. Só prestar atenção, revisem esse vídeo, desenvolvam as atividades. A atividade de casa de vocês vai ter um monte de atividade diferente, um monte de frases diferentes, perdão. E vocês vão ter que circular a opção de Active ou Passive, se aquela frase está no Active Voice ou no Passive Voice. Beleza? Super facinho. Até mais, galera! Tudo bem, galera do nono ano? Para a gente finalizar, na verdade, nosso último conteúdo agora, a gente vai estar tendo uma revisão geral, certo? Vai ser a finalização de todo o conteúdo dessa semana, um conjunto geral, das últimas atividades que nós tivemos. Então, para a gente conseguir fazer esse resumo, preciso muito da atenção de vocês, porque vai ter uma atividade equivalente lá no Google Classroom, mas vai ser um exercício tipo um simulado. Vão ser questões variadas sobre esses temas aqui. São só perguntas de múltipla escolha, ou seja, de marcar X. Então, muita atenção, certinho? Tá valendo nota, como todas as atividades, e esse vai ser o nosso resumão geral da semana. Então, vamos lá. Trabalhando com todos os conteúdos que nós temos aqui, para começar, a gente vai rever um pouquinho sobre Great People. Quando a gente trabalhou com o tema de Great People, nós trabalhamos com pessoas grandiosas, que fizeram grandes modificações no mundo. As ações delas ajudam outras pessoas. Então, o exemplo que eu utilizei naquele slide do primeiro vídeo para vocês foi o da Malala. Então, a Malala foi uma menina que veio do Oriente Médio, certinho? Houveram ataques e ela e a família dela sofreram muito. Eles foram exilados na Inglaterra, onde ela faz faculdade, certo? Onde ela estuda. E um dos projetos da Malala é levar a educação para todas as mulheres do mundo, certo? Meninas
ao redor do mundo. Então, assim, ela tem uma ONG que leva o nome dela e ela trabalha junto com a família dela para levar a educação e lutar pelos direitos das mulheres ao redor do mundo. Então, tem diversas outras pessoas que tiveram ações que modificaram o mundo de uma certa forma, mas o foco que eu utilizei, e que é o foco que está no livro didático de vocês, é a Malala, certinho? Então, Great People, beleza, tá bacana, né? Depois, o segundo tópico que nós vimos ainda no mesmo slide foi sobre Relative Pronouns, os pronomes relativos. Vamos tentar lembrar um pouquinho sobre os pronomes relativos. Coloquei alguns aqui no quadro. Então, nós temos where, when, which, whose, who, that. Onde, quando, qual ou quais, de quem, que. Então, qual que é o objetivo de eu estar usando um relative pronoun? Lembra que minha frase ela pode ser dividida por uma vírgula. Então, eu posso dividir assuntos numa mesma frase, certinho? 2 pontos, 2 opiniões. E quando eu utilizo um relative pronoun, eu justamente não quero essa divisão, eu não quero uma vírgula na minha frase. Eu quero uma junção dos 2 tópicos. Então, eu vou juntar a minha frase colocando um relative pronoun. Então, o objetivo dele é fazer junção de 2 partes de uma frase, para que elas não sejam divididas por uma vírgula, certinho? Então, eu posso transferir uma frase que tem uma vírgula, eu posso muito bem alocar um relative pronoun correspondente ao tema, certinho? Se eu estou falando de uma pessoa, se eu estou falando de uma coisa, de um tempo, de um lugar, eu vou ter um relative pronoun específico para cada um desses. Então, dá uma revisada nos nossos vídeos de relative pronoun. Lembra que, com a tradução que eu fiz agora, where, sempre para falar de lugar, onde, when, quando, which, qual ou quais, para opções, whose, de quem, posse, who, quem, pessoa, that, que eu posso utilizar informalmente para pessoa, para coisa, tanto faz, certinho? Mas o who só para pessoa. O that, em geral, para coisa, eu também posso usar para pessoa. Então vamos ter um exemplo de uma frase, ok? Vamos usar um exemplo antigo. So, Neymar, whose ex-girlfriend is Bruna Marquezine, plays in Paris. So, Neymar, whose ex-girlfriend is Bruna Marquezine, plays in Paris. Nem sei mais se ele joga em Paris, mas vamos usar esse aí como exemplo. Então, o Neymar, o qual, certo? Ex-girlfriend. Lembra que whose é de quem? Então, eu sempre indico uma posse. No caso, ele teve a posse da ex-girlfriend, ok? Então, eu utilizei o whose para não precisar colocar uma vírgula, certinho? Então, essa é a maneira que eu vou alocar um relative pronoun na minha frase. Nesse caso aí, acho que tá bacana, super simples esse conteúdo, certinho? Vou apagar aqui e a gente vê uma matéria diferente. Vamos lá, então, agora para o próximo tópico que nós temos, que é used to. Lembra que nós trabalhamos com used to, que eu expliquei para vocês que o used to vai ser utilizado quando eu quero falar que eu era acostumado a fazer alguma coisa, certinho? Então, used to. When I was a kid, I used to play soccer. When I was a kid, I used to go to Miami. Ok? Então, sempre que eu quero dizer que eu era acostumado a fazer alguma coisa, o que eu vou utilizar? A minha gramática vai ser used to, certinho? Acostumado. Então, lembra que used to significa acostumado. Vai cair muitas perguntinhas sobre esses temas lá no nosso questionário múltipla escolha, beleza? E por último, que nós trabalhamos na última aula de conteúdo foi o passive voice. Passive voice é a voz passiva. Eu estou enfocando o que aconteceu. O que me importa na frase é o que aconteceu, o que foi feito e não quem fez ou quem participou, certinho? Então lembra do exemplo do Facebook? Facebook was developed in 2009. Facebook foi desenvolvido em 2009. Então o que me importa é que ele foi desenvolvido, mas não quem desenvolveu. Se eu me preocupo com a pessoa que desenvolveu, eu estou usando a active voice, voz ativa. Se eu me preocupo com a ação que ele foi desenvolvido,
Eu estou referindo a passive voice, voz passiva. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, dia 8 de abril, quarta-feira, nossa aula de redação. Seguimos com os nossos horários oficiais de aula, então toda quarta-feira nós temos aí o quarto horário com redação. Então, nós seguimos aí esse horário. Então, para hoje, né, nós temos aí um roteiro aí da nossa aula, né? Quais serão os passos aqui que nós iremos estudar nessa aula de redação, tá? Em sala, nós falaremos sobre os diversos gêneros do jornal, né? Nós já estamos estudando aí já há algum tempo, essa questão dos textos jornalísticos, de como eles são apresentados, e agora nós iremos falar sobre os diversos gêneros do jornal. Esse conteúdo está da página 16 a 20 do módulo 2, tá, meninos? Módulo 2. E em seguida falarei com vocês sobre o homework, tá? Então vamos passar aí primeiro para essa etapa inicial aí, que é da 16 a 20, e em seguida retornamos a essa tela inicial aqui e falaremos sobre o homework, a atividade de casa, tá bom? Então, para início aí da nossa aula, eu peço a vocês que abram aí o livro de vocês na página 16, tá? Onde tem aí para se comunicar melhor, os diversos gêneros do jornal. Acompanhe, por favor, a leitura. O jornal é constituído de diversos gêneros textuais e abrange os mais diferentes assuntos. A notícia, a reportagem, o editorial, a entrevista, a carta do leitor, o artigo de opinião e a crônica jornalística são gêneros jornalísticos mais utilizados. No entanto, há outros. Veja a seguir alguns gêneros. Vamos lá, meninos? Tô com dúvida, não peguei o livro. É só o quê? Dar pause, fazer o que tem que ser feito e retornar de onde você parou aí no vídeo, tá? Lembrando que as nossas aulas continuam sendo por esse canal aqui, as videoaulas. Nós estaremos agora, nosso professor, atividade de vocês e avaliando através do Google Classroom, tá bom? Vocês já estão acostumados a usar. Charge, vamos falar aí um pouquinho sobre charge. Quase todas as provas de vocês eu coloco a charge. Não sei se vocês já notaram isso. Eu sempre tenho colocado, porque é um gênero que está sempre em evidência. Tá? Então, aqui nós temos aqui para observar a imagem, né? Aí aqui tem Lan House na China. Esse muro aqui, meninos, é a muralha da China, tá? Aqui nós temos um garoto, nós temos aqui uma tela aqui de computador, ou uma tela não, um teclado, o mouse, o fio do mouse, e aqui atrás a tela do computador com a escrita aqui Google, né? Lan House na China. Em sua opinião, o desenho expressa algo fictício ou remete a um fato real? Responda oralmente. Então, você vai fazer essa análise. Se você acha que isso aqui é verídico, né? Ou é fictício, ou é algo da imaginação? Você vai responder oralmente. O que é representado na imagem? Qual que é a representação aí? Nós temos aí o quê? Que eu até comentei, temos a muralha da China e para que ele consiga ver a tela do computador, tem essa muralha aí, né? Separando o garoto da tela do computador. Então, né? E aí, né, tem essa limitação aqui de visão. Então, é o que você vai explicar aqui da número 2.
Aqui nós temos a número 3, que é um trecho de uma notícia. Vocês irão fazer essa leitura oral, vai ler em voz alta, tá? Dá pausa no vídeo, leia essa notícia, retoma aqui com as explicações dos exercícios, tá? Lembrando vocês que esse tipo de atividade de leitura é para que vocês não percam aí esse contato aí, né, com essas leituras em voz alta, que são sempre feitas em sala de aula presenciais. Aqui nós estamos numa sala de aula virtual, mas a maneira com que se vai organizando e fazendo as aulas continuou mesmo, tá? Letra A. A leitura do trecho da notícia permitiu que você compreendesse melhor a charge? Explique. Então, aqui, esse texto está relacionado à charge, tá? Então, aí você vai responder se essa notícia permitiu o quê? Que você entendesse, que você compreendesse melhor aqui a charge. E em seguida você vai explicar. Letra B. É possível perceber que a imagem faz referência a um fato real ou realiza uma crítica utilizando para isso o humor? Que elementos da charge provocam esse humor? Então, você vai falar aqui na questão do humorístico, do engraçado. Ah, não achei graça nenhuma, mas você vai tentar interpretar de uma maneira aí que tenha uma determinada graça. Seguindo a leitura, a ilustração que expressa por meio do humor um fato ou acontecimento específico recente, com a função de divertir, informar, denunciar e criticar, é chamada de charge. Esse gênero é comum em jornais e seus conteúdos apresentam um posicionamento crítico em relação a fatos reais, que podem ser de natureza política, econômica, social e etc. Ou seja, abrange mais temas. Seguindo aí, nós temos o horóscopo. Muita gente ama horóscopo, adora ler horóscopo, entende tudo de signo. Eu, particularmente, não sei nada de signo. Só sei o meu e pronto. Não sei ascendente, não sei nada do que o pessoal fala, né? Eu não sei. Mas tem gente que ama e não perde nada do horóscopo. Então, aqui tem um horóscopo aqui para o signo de Leão e para o signo de Sagitário. Qual é a função de textos como os que você acabou de ler? Qual que é o tipo de função aí? Qual que é a função? Né? Vai apresentar aí o que poderá acontecer na vida das pessoas em um determinado dia e na vida das pessoas que tem determinado signo. Então, o que vai acontecer aqui para Leão no dia tal? O que vai acontecer para Sagitário? Então, a função desse tipo de texto é essa. Tranquilo, meninos? Número 2. Qual é o público-alvo desse gênero? É o público, né, que acredita nessas previsões, que acompanha, que gosta de acompanhar o horóscopo. Que, assim, não é o meu caso. Eu não sou muito de acompanhar. Não entendo. Mas respeito quem gosta. Quem gosta, tem gente que sabe tudo. Eu fico encabulada, porque sabe tudo que é detalhe. É interessante ouvir quem conhece, né? 3. Em qual caderno normalmente é publicado esse gênero textual? Então, você vai marcar aí qual desses aqui que é o caderno que aparece esse gênero textual aí, né, do horóscopo. As previsões feitas por um astrólogo, normalmente publicadas em jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação, e que procuram fazer uma previsão com relação à vida das pessoas, em razão de seu signo, com base na posição de determinados planetas e constelações, são chamadas de horóscopo. Outro gênero aí, meninos, previsão do tempo. Essa sim eu acompanho muito. Eu adoro previsão do tempo. Tanto na televisão quanto pelo celular, por aqueles programinhas que você clica lá e fica olhando lá se tem nuvenzinha, sol, se vai chover, que hora que vai chover. Eu adoro acompanhar a previsão do tempo. Observe um modelo de previsão do tempo publicado em um jornal, bem como suas características mais importantes. Então, aqui tem uma imagem aqui, né?
de uma previsão do tempo, né? Tem as cores e essa imagem que foi retirada do clima-tempo. Aí aqui embaixo tem assim, ó, o gênero textual é geralmente composto de mapas que demonstram as temperaturas por meio de cores que podem ser identificadas em uma legenda. Olha aqui a legenda. É chamada de previsão do tempo. Além de mapas, a previsão do tempo pode apresentar imagens de satélite, tabelas com temperaturas das principais cidades do país e do mundo e pequenos textos que descrevem as condições climáticas. Tá? Então, os textos eles são pequenos, eles não são extensos. Eles são objetivos, né? Vão lá e contam, né, o que falam o que tem que ser dito e pronto, né? Os detalhes, a previsão e tudo mais. Leia esse trecho. Amanhã e na terça-feira o sol brilha forte, o calor segue intenso e só há previsão de pancadas isoladas de chuva. Letra A. Em que tempo estão os verbos desse período? Tá no presente, tá no passado, né? Passado pretérito ou tá no futuro? Aí aqui, esses verbos têm sentido de presente, passado ou futuro. C. O tempo verbal empregado nos textos de previsão do tempo possui sentido diverso do que teria normalmente. Assinale a alternativa que indica por que isso ocorre. Então, aqui nós temos duas alternativas. Por que verbos no presente dão credibilidade à informação apresentada, diferente das formas verbais no futuro, que são mais formais e transmitem a ideia de imprecisão da... desculpa. Por que verbos no passado dão credibilidade à informação apresentada, diferente das formas verbais no presente, que são mais formais e transmitem a ideia de imprecisão da informação? Então, você vai marcar uma dessas alternativas aí, né, que responde aí, né, a questão do tempo verbal, como que ele é empregado na previsão do tempo. Seguindo aí para a página 19. Tranquilos? Página 19. Programação de televisão. Então, o próprio nome já diz, então, o que vai passar nos canais, né? Então, aqui nós temos a imagem aqui. Tem a Cultura, a Globo, a Gazeta, a Record, SBT, Rede TV, Band. Então, aqui nós temos uma programação aqui. Essa programação aí é do dia 28/7/2015. Já tem um tempinho, né? Número 1, meninos. O que está sendo apresentado nesse texto? Número 2. Por que informações como essas são divulgadas em um jornal? 3. Textos como esse são divulgados em outros veículos além dos jornais impressos? Olha, eu vou ser bem sincera, eu vejo às vezes a programação da TV na internet. Ou então pelo controle da TV, você aperta lá, não sei qual é o botão, mas tem um botão no controle, e aí aparece lá, né? Você vai procurando lá nos canais e você consegue ver a programação. Nossa, tô até vendo aqui, ó. Na Cultura ia passar às 14h30 nesse dia aqui, Peppa Pig. Se as minhas filhas ouvirem isso aqui, elas amam esse desenho. 4. Essas informações são direcionadas a um público específico. Você vai explicar se sim. Aqui, essas informações são direcionadas a um público específico? Sim ou não? E aí você vai explicar, né? Se sim ou não. Nesse caso aí, eu já vou adiantar para vocês. Não, porque qualquer pessoa pode procurar essas informações, já que essas programações aqui de televisão são variadas, né? Então, aqui, quando falo de Peppa Pig, é programação infantil. Se você vem aqui na Record, aqui, Balanço Geral já é jornalístico. Se você entra aqui, vamos ver aqui na Globo, o que ia passar aqui? Às 15h07, Caminho das Índias, já é público, né, que gosta de novela. Então, abrange vários
assuntos e vários tipos de informações que, né, uma diversidade maior de pessoas querem assistir, querem ter acesso. A lista escrita organizada que apresenta o horário de cada programa de TV é chamada de programação de televisão e possui a função de informar o leitor, como nós já falamos. Seguindo aí, agora nós temos aí o anúncio classificado. O anúncio classificado, qual que é a função desses anúncios? Igual aqui, já é a número 1. Então, aqui nós temos aqui, contrata-se profissional de vendas com Cresce, ajuda de custo mais benefício, agendar entrevista. E aí tem o número de telefone e falar com a Carmen. Aqui nós temos o anúncio de um apartamento. Fala as descrições dele e tal, né? Esse aqui foi do Gazeta do Povo, lá de Curitiba. Então, aqui tá perguntando qual que é a função desses anúncios. Qual que é a função desse e qual que é a função desse, né? No primeiro aqui, no caso aqui, é mostrar, né, apresentar uma vaga de emprego. E o segundo, né, deixo com vocês aí, para vocês fazerem. Número 2. Ambos possuem a intenção de atingir o mesmo público-alvo? Explique. Você vai responder. 3. Assinale a alternativa que apresenta características comuns aos dois anúncios. Então, você vai marcar uma das duas aqui que apresenta as características comuns, ou seja, parecidas. 4. Leia a alternativa e assinale a que apresenta a estrutura dos anúncios classificados. Então, você vai escolher uma e outra aqui que mostre como que é essa estrutura. Os anúncios com formato pequeno, sem ilustração, que divulgam a compra ou venda de produtos e ofertas de serviços e empregos por meio de linguagem curta e objetiva, veiculados em jornais, revistas e internet, são chamados de anúncios classificados. Seguindo aí, meninos, na página 20, nós temos aí a agenda cultural. Ou seja, vai mostrar aí os eventos aí, né, que está acontecendo aí na cidade, ou bairro, ou estado, enfim, vai depender da circulação aí do jornal. Aí aqui nós temos os exercícios. Veja agora como pode ser organizada a agenda cultural de um jornal. 1. Que informações são apresentadas no texto? Que tipo de informação que aparece na agenda cultural? Nesse caso aqui. Nesse caso em específico, são peças de teatro que estão em cartaz na cidade de São Paulo. Tá muito pequenininho aqui para ler, vocês acompanhem aí pelo livro, tá? Número 2. Quem são as pessoas que procuram as informações apresentadas nesse espaço do jornal? Então, aí você vai falar quem são essas pessoas, né, que procuram esse tipo de leitura, para saber onde tem esses eventos. 3. Quais outras características podem ser observadas nesse gênero? Então, uma delas é local, aí tem a capacidade, tem a classificação indicativa, ou seja, para que idade, né, é adequada o evento, o horário, o preço. Então, são algumas das características aí. Os textos que informam o leitor sobre programações, culturais de uma localidade com a intenção de oferecer opções e atividades culturais recebem o nome de agenda cultural, tá? Além de peças de teatro, as agendas culturais divulgam as sessões de cinema, shows e outros eventos que ocorrerão. Então, trata-se, portanto, de uma listagem que expõe a programação cultural, incluindo um texto conciso, ou seja, uma sinopse. Então, esse texto conciso é um resuminho básico do que é, né? O espetáculo, o filme, a peça de teatro, o evento em si, tá? Aqui agora nós vamos falar sobre o homework, atividade de casa, que vocês estarão fazendo essa semana. Vocês irão elaborar um roteiro de jornal. Então, aqui vem todas as explicações, aqui vem um texto para vocês lerem aí em voz alta, vem aqui umas questões para vocês responderem, tá? Aqui tem um modelo de roteiro. Observe como a notícia ficaria organizada em forma de roteiro. Aí tem aqui imagem, som. Isso aqui é o esqueleto, né, de como seria divulgado o início de tudo.
Então, aqui, jornal do cotidiano, exibir imagem de animais. E aí, esse aqui não é o formato que vai sair no jornal impresso. Isso aqui é o que o jornalista faz, e aí depois tem que ter a aprovação do editor-chefe, né? Da pessoa que organiza, né? Que dá o parecer final, tá? Seguindo aqui, nós temos mais exercícios, tá, meninos, para serem feitos de interpretação. Aqui nós já temos aqui pensando na produção de roteiro. Essa produção de roteiro, ela vai ser feita no caderno de redação, tá? Então, você vai fazer ele aí no caderno de redação, tá bom? Deixa eu só subir aqui. Então, essa produção, você estará fazendo ela no seu caderno de redação, tá? Ela vai ficar pronta no seu caderno. Aí, a segunda parte dessa atividade, meninos, é uma apresentação oral, ou seja, vocês vão apresentar esse jornal em sala de aula, tá? Aqui tá falando para você formar grupo com 3 integrantes. Você vai fazer sozinho, tá? Não tem problema, até porque dá para nós organizarmos direitinho quando as aulas presenciais voltarem para ser feita essa apresentação. O número de alunos que tem na sala de vocês nos permite fazer esse tipo de adequação, tá? Então, aqui tem as orientações, tá? Aqui tem o produzindo o roteiro, né? Tem até aqui de novo, aqui, ó, escreva no caderno. Então, tem todas as informações aqui para você estar colocando no seu roteiro. Avaliando o roteiro, né? Você vai... O que é esse avaliando o roteiro? É quando você vai ler tudo que você fez, vai revisar, vai olhar, vai ver se está de acordo, tá? Com esse avaliando aqui. São os princípios aí de avaliação, para saber se ele está correto ou não, tá? Essa atividade de casa, vocês irão estar... Essa aqui vai deixar no livro. Aí, essa atividade aqui, que é no caderno, vocês estarão postando ela no Google Classroom, na página que vocês têm... desculpa. Na página que vocês têm lá que vocês já utilizam, já sabem utilizar, e agora todas as atividades serão postadas lá, tá? Para verificação de quem fez, de quem não fez, se acertou, se errou, tá? E eu com a minha planilha, como nós fazemos em sala de aula, fez, vai lá e ganha um maisinho, não fez, é um menos, tá? Mas eu acredito que todos farão. Sempre tem alguns alunos me chamando na rede social para tirar dúvida, para conversar sobre as atividades, e isso é muito bom, tá? Vocês são de parabéns. Meninos, então essa foi a nossa aula de redação de hoje, tá? De hoje, quarta-feira, dia 8 do 4, então eu ia falar 4 do 8. Dia 8 do 4 de 2020. Tô com saudade de vocês. Acredito que logo, logo nossas aulas presenciais já estarão de volta, tá? Enquanto isso, vamos seguindo por aqui, tá? Um beijo pra vocês, tudo de bom pra vocês, tá bom? Bye, bye. Beijo, meninos. Bom dia, meninos! Vamos fazer a nossa retomada da nossa aula de genética sobre a primeira lei de Mendel. Lá no Classroom eu coloquei um vídeo explicando melhor também. Eu coloquei um do YouTube, que eu acho interessante, aquele professor, e aí ele explica bem o quadro que eu vou falar agora para vocês. Olha aí, ó, nós vamos usar para fazer os exercícios a partir desta aula, nós vamos utilizar esse quadro, que é chamado quadro de Punnett. E esse quadro, ele tá na primeira coluna, nós vamos ter os gametas. Aí pega o exemplo de um casal, né, hipotético aí, Ana e Paulo. Então, de vermelhinho, você tem aí os gametas de Ana, né, que ela é heterozigota, então eu coloco um A numa fileira e outro A em outro, no outro quadradinho. E na primeira linha de cima eu tenho os gametas de Paulo, né, como ele é homozigoto, ele, do mesma forma, coloco um Azinho de um lado e um Azinho de outro.
E nesses lados que tá branco, você irá cruzar os gametas. Então, vai pegar o azão de Ana com o azinho de Paulo e colocar aí dentro do quadradinho. Novamente, o azão de Ana com o azinho do Paulo, colocar no outro quadradinho. O azinho de Ana com o azinho de Paulo nesse quadradinho embaixo. E assim do outro lado. Esse cruzamento, gente, a gente usa um quadro chamado quadro de punete, né? Mais ou menos o do jogo da velha que a gente brinca. Para esse quadro que a gente está trabalhando uma característica de cada, então a gente usa esse quadro pequeno. Depois esse quadro ele aumenta. Então aí eu tenho uma característica, né? O homozigoto dominante, o heterozigoto continua a florzinha azul. E o homozigoto recessivo é a florzinha vermelha. Então, fazendo o quadro aí, tá vendo? Peguei lá as características masculinas e femininas. Não importa a ordem, tá? De masculino e feminino onde colocar aí, desde que você coloca na posição certa. Aí eu tenho, explicando novamente a primeira lei de Mendel. Então, lembrando que a característica dominante, nesse caso aqui, o Rzão, ele vai determinar a cor da semente lisa e o Rzinho vai determinar a semente rugosa. Aí eu pego um gene de cada da geração parental, cruzou, me deu uma geração F1. A minha geração F1, ao cruzar ela novamente, eu separo os genes, que é a teoria a primeira lei de Mendel, que a gente vai separando os gametas, né? Então, eu tenho lá esses gametas. Rzão, Rzão, né? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, aqueles cruzamentos que nós já vimos como que faz na aula de ontem. Gente, vai ter muitas dúvidas, tá? Eu peço para vocês que, ao assistir os slides nessa aula, vai anotando as dúvidas para perguntar lá no Classroom ou perguntar na nossa próxima live, para a gente poder tirando as dúvidas. Mostrando como que faz novamente a fecundação, né? O quadro do cruzamento aí. Eu tenho as ervilhas lá amarelas e as verdes, amarelas totalmente dominante na minha geração parental e a verde recessiva. Ela vai me dar um gene Vzão e a verde um gene Vzinho. E aí eu pego elas, cruzo, né? E tenho uma geração F1 de autofecundação heterozigota. Promovo novamente a autofecundação entre essas espécies. Novamente não, né? Só promovo a fecundação, que na F1 a gente faz a autofecundação. Aí eu vou ter lá as características, né? Vzão, Vzinho de um lado, Vzão, Vzinho de outro. Juntando, eu tenho Vzão com Vzão, 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 semente amarela. Vzão com Vzinho, semente amarela, mas ele tem a característica verde. A minha bolinha aí ficou pintada diferente. Vzão, Vzinho, amarela. Vzinho, Vzinho, verde. Aí eu faço o cruzamento, eu posso fazer com quadro. Desculpa, gente, peraí. Esqueci que ele não volta. Eu posso fazer no quadro de pommeia ou eu posso fazer o chuveirinho, né? Que é o cruzamento, tá vendo lá? Esse tá um pouco mais difícil. Aquele que a gente aprendeu ontem, ele é mais fácil. Mas eu vou gravar uma videoaula, eu mesmo explicando. Vou ver como que eu vou fazer essa ainda videoaula e aí fica mais fácil para vocês poderem aprender. Aí eu peguei na internet, achei essa imagem legalzinha, mostrando para vocês. Olha lá, eu tenho a joaninha vermelha e uma joaninha azul, certo? A vermelha, ela é dominante, total homozigota dominante, e a azul, ela é homozigota recessivo. Lembrando, meninos, que a dúvida de vocês hoje, genótipo e fenótipo. Genótipo é o nosso gen. Então, aí, ó, a joaninha vermelha, ela é azão. O azão é o genótipo. A cor vermelha dela é o fenótipo.
nótipo, certo? Ao separar os genes dela, né, cruzar essas duas, me deu 100% de joaninhas vermelhas, mas elas traz no seu genótipo a característica azul. Olha lá o azinho. Só que ele vai manifestar? Não, a característica recessiva, ela só manifesta em homozigose. Lembrando que homozigotos são as características iguais, tá? As letrinhas lá. Aí eu tenho a geração F1, 100% de joaninhas vermelhas. Vermelha, a cor vermelha vai ser o meu fenótipo. E o genótipo é as minhas letrinhas, que eu posso usar qualquer letrinha do alfabeto. Ele fez o quadro lá do ladinho, tá vendo? Pegou as características, porque fez uma autofecundação da ervilha, da joaninha vermelha. E ele obteve um resultado. Olha lá, ele obteve... Por que que tem 1/4? Né? São 4 resultados. Quando eu faço o cruzamento, eu tenho 4 resultados. Então, eu coloco embaixo em forma de fração. Eu tenho 1 azão, então vai ficar 1/4 azão. Pontinho. 1/4, 1/2. Professora, mas por que 1/2? Porque eu vou colocar 2 azão, 2 quartos, né? Então, eu posso fazer aquela regra da simplicidade na matemática e vai ficar 1/2. Aí, eu vou ter 3/4, certo? De joaninhas vermelhas, porque eu vou ter azão, 2 azinho, e aí isso vai me dar 3/4. 75% das minhas joaninhas serão vermelhas. E 1/4 azinho. Então, uma vai ser azul. Gente, como é que eu obtenho as frações? Olha lá, eu pego 3, divido por 4 e multiplico por 100. Aí, eu tenho 75%. A mesma coisa é 1/4. Eu pego 1 e divido por 4. Vai me dar 0,25. Multiplico por 100 e me dá uma porcentagem de 25%. Tá, ok? Depois eu vou fazer essas explicaçõezinhas para vocês com a aula minha, para vocês entenderem. Olha lá, peguei outra. Essa também eu achei legal. Aí eu fui colocando as imagens para vocês poderem entender. Eu tenho um homem normal e uma mulher normal. Gente, normal não é que é louco não, tá? Normal é que tem características normais, não é albino. Então, eu tenho lá a característica do homem e a característica da mulher. Pego o gene deles, tá vendo? Azinho, coloco de um lado no quadro, da mulher do outro lado. E aí, eu vou juntando. Olha lá que eles tiveram 4 filhos, certo? Um filho azão, ou a probabilidade de ter. Esse azinho aí, na característica de cor da pele, determina albinismo, que é uma característica recessiva. Então, ele teve um filho azão, 2 filhos azinho e um filho azinho que possivelmente vai ser albino. Aí, nós vamos ter também os heredrogramas. Nossa, professora, não basta ter aqueles exercícios complexos, ainda tem esse negócio de desenho? Tem, nós vamos ter heredrogramas. Os heredrogramas são representações gráficas. Benício, não é hora de conversar, não. As representações gráficas das relações de parentesco vai ser entre os indivíduos de uma família. Cada indivíduo é representado por um símbolo. É importante para a determinação dos padrões das características hereditárias, esses símbolos e essas características, tá? Então, só esse heredograma são esses desenhos. Eu coloquei mais na frente para vocês verem como que eles podem aparecer. Uai, por que... Novamente, vai eu lá voltar. Eu não sei por que não apareceu o meu heredograma aqui. Ai, gente, que coisa.
Vamos lá. Aí eu tenho o heredograma. Então, eu tenho quadradinho, vai ser o indivíduo do sexo masculino. Bolinha, indivíduo do sexo feminino. Esse losango aí, acho que é losango mesmo, é sexo indefinido. Quando tem os números, tá? É o número de filhos do sexo sendo indicado. Quando eu tenho as bolinhas pintadas ou os quadradinhos pintados, significa que aquele indivíduo tem alguma anomalia, seja homem ou mulher. Nós vamos ver características autossômicas, né? Depois a gente vai falar uma aula sobre autossômicos. Aí é quando as bolinhas elas apresentam pintadas no meio ou os quadradinhos. Quando eu tenho casamento, que indica cruzamento, né? Alguma coisa assim, eu tenho um risquinho ligando o quadradinho na bolinha. Quando tem pingos entre o quadrado e a bola, é acasalamento extramarital, né? Relacionamentos fora do casamento. Quando eu tenho esse risco no meio, é divórcio. Acasalamento consanguíneo, eu tenho esses dois riscos. Quando é gêmeos monozigóticos, que são aqueles gêmeos idênticos, do mesmo zigoto, eu tenho ligado aí no meio, tá vendo? Tem os dois tracinhos ligados lá em cima e um tracinho ligando os dois quadradinhos. Aí isso indica gêmeos monozigóticos. Os gêmeos dizigóticos não tem esse tracinho ligando as duas bolinhas aí. Novamente, só para vocês entenderem aí. Então, eu tenho homem e mulher, a bolinha, a mulher, o quadradinho homem. Quando as características estão em estudo ou tem alguma anomalia, as bolinhas ou os quadradinhos são pintados. O quadradinho com a bolinha, eu tenho referência um cruzamento ou casamento, certo? São cruzamento consanguíneo, quando tem os dois tracinhos, quando tem um losango e sexo indefinido, e aí pode vir a representação com os filhos, tá vendo? Lá na linha 1, eu tenho um indivíduo 1 com o indivíduo 2, o homem com a mulher casou e teve esses 4 filhos aí na linha 2, 2 meninas e 2 meninos. Aí é esse também mostrando pra vocês como pode vir, tá vendo? O tanto de casamento que tem, como se fosse uma árvore genealógica nossa. É uma árvore genealógica, mas com representação diferente. Olha aí, só pra vocês entenderem. Tá vendo essas duas famílias? Família alfa e família beta. Aí esse heredograma trouxe desenhadinho. Se fosse da outra forma, nós teríamos o pai representado por quadrado e as mães com as bolinhas. E os filhos, o menino um quadradinho, a menina uma bolinha e a outra menina outra bolinha. Na outra família, que é a família beta, eu tenho o pai quadrado, a mãe bolinha, teve 2 filhos, certo? O menino quadradinho e a menina bolinha. Eu deixei esse exercício aqui, ó, eu gostaria que vocês fizessem ele, né, e me coloque a resposta depois, me manda lá no Classroom, né? Eu gostaria que vocês não pesquisassem a resposta na internet, tentassem realmente responder. Polidalactia é aquele caso de pessoas que nascem com 6º dedinho, certo? Então é um problema genético. Então dá uma olhadinha lá pra mim e façam esse exercício. A dúvida, se não conseguir responder, a gente tira depois. Também quero que você responda esse, certo? Fazendo o cruzamento aí. São tipos de exercícios que nós vamos fazer a partir da próxima aula nossa, da próxima terça. Então eu gostaria que vocês tentassem resolver esses 2 e me mandassem lá. Tira print no celular, escreve no caderno, tenta resolver. Eu quero o quadro de punê ou o chuveirinho aí tentando resolver esse exercício para mim, ok? As atividades na apostila da página 12, do número 10 ao número 16. Gente, lembrando que eu não lembro se eu coloquei na aula de ontem, mas eu coloquei lá na plataforma. É para vocês fazerem as atividades da página 10
até a página 13. Então, podem fazer todos os exercícios lá, certo? O exercício da semana passada, irei colocar as respostas lá no Classroom. Se tiver alguma dúvida, me procura. Mas o da apostila, eu quero que façam da página 10 ou 11, não sei, até a página 13. Então, todos os exercícios, tá ok? Beijos, meninos. Até a próxima aula. Amei a aula de vocês, a live hoje, tá?